Galera, finalmente nós vamos trazer aqui para vocês o comparativo de dois kings do mercado. De um lado temos o AMD Ryzen 7 5800X 3D, novo processador da AMD que promete ser um dos melhores para jogos do mercado. Eu sou o melhor. Do outro lado nós temos o Intel Core i9 12900KS, que também traz a mesma proposta de ser o melhor processador do mundo para jogos. Pessoal, primeiramente, eu sei que nós temos uma briga aqui de dois processadores gigantes. Ambos são excelentes. E o nosso foco principal nesse vídeo aqui vai ser descobrir qual deles empurra mais FPS, vai conseguir empurrar mais frames pra gente dentro dos jogos. Mas é claro que eu vou rodar também alguns benchmarks, vou medir consumo, vou medir temperatura desses dois carinhas aqui, ó, lado a lado, para te ajudar a concluir aí qual deles vale mais a pena para você comprar em casa. E lembrando também que é muito importante, eu não estou colocando esses dois processadores como os melhores para jogos. Quem falou isso foi a própria AMD e a própria Intel. Então, já que eles falaram, vamos colocar um do lado do outro e descobrir qual deles vai levar esse prêmio. Bom, iniciando aqui primeiramente para você entender o que se trata desses processadores, tá? De um lado nós temos um i9, do outro lado nós temos um Ryzen 7. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer é, não, num cenário perfeito esses dois processadores eles não brigariam no mesmo gráfico, a não ser que você queira colocar mesmo. O concorrente do i9 nós sabemos que é o Ryzen 9, o Ryzen 9 5900X, o Ryzen 9 5950X e o competidor do Ryzen 7 nós sabemos que é o i7, i7 12700, 12700K, 12700KF. Então nós estamos colocando eles lado a lado, justamente porque as duas fabricantes colocaram ele como os melhores processadores para games do mundo. Então a gente vai ver como vai ficar essa briga dentro de jogos e descobrir também como fica em outras situações. No processador AMD Ryzen, nós temos um processador de 8 núcleos e 16 threads no total. Diferente dos outros processadores que nós temos da AMD na geração 5000, esse carinha aqui, ele veio com um novo cache 3D V-Cache da AMD, que basicamente são memórias caches empilhadas, tornando uma memória muito mais densa em maior quantidade. Então aqui nós temos 96 MB de cache L3. É muita coisa. Isso significa que o seu jogo ele pode ter muito mais informação de maneira muito mais rápida próxima do processador. Porque em vez do processador precisar buscar aquela informação na memória RAM, ela pode ter ali do ladinho do processador dentro do cache de maneira muito mais rápida. Já pro lado do i9, nós temos um processador aqui extremamente high-end. É um top de linha. O melhor do que a Intel pode fornecer hoje pra gente no mercado. Ele tem no total 24 threads e é dividido em núcleos de performance e núcleos de eficiência. Ele trabalha com a nova litografia Intel 7, então ele é um processador aí que traz as últimas tecnologias compatíveis já com Windows 11, entrega um clock extremamente alto que pode chegar até 5.5 GHz no seu núcleo mais eficiente possível. Então ele pode entregar em um single core até 5.5, mas dentro de games a gente vai ver que ele fica na casa do 5.3 quando é utilizado mais de um núcleo na prática. Já do lado do Ryzen 7, nós temos um processador que ele não é desbloqueado por overclock, como o i9 ele é desbloqueado por overclock, então você deve levar isso em consideração na hora da sua compra também. E além disso, ele tem o clock máximo boot em 4.5 GHz. Então ele é um processador com clock inferior, inclusive ao Ryzen 7 5800X da própria AMD. Esse clock inferior é justamente porque nós temos aqui um processador que ele vai ter muito mais coisa ali dentro, desses 96 MB de cache, tem que reduzir o clock, travar o clock também, não permitir o overclock, justamente para conseguir conciliar tudo isso que teve de novidade dentro do processador, tá bom? Agora no quesito compatibilidade é muito mais tranquilo pro lado da AMD, tá? A AMD ela suporta aí desde a placa-mãe B450, X370, B550, X570, vários modelos ali tem BIOS suportando o processador Ryzen 7. Pro lado da Intel, nós temos apenas uma geração que vai dar suporte de placas-mães, que é as placas-mães com o chipset compatível com a 12ª geração. Então, para você usufruir do máximo potencial do i9, nesse caso aqui 12900KS, você vai precisar de uma placa-mãe Z690. Para a gente ter uma igualdade nos dois testes, aqui a plataforma eu tentei deixar o mais semelhante possível. Como eu sei que não dá muitos ganhos de performance do DDR4 para o DDR5, então a gente vai manter DDR4 para os dois kits, assim fica o mais similar nas dois setups e nas duas configurações. A placa de vídeo também eu vou utilizar a mesma placa de vídeo, que é uma RTX 3080. Nós sabemos que ela é uma placa de vídeo que é um monstro em desempenho, mas para evitar que aconteça qualquer chance dela estar gargalando um dos nossos processadores e limitando o que ele poderia entregar de FPS, nós vamos rodar na resolução 720p com gráficos moderados ali, para a gente poder atingir taxas altíssimas de FPS
FPS e realmente colocar ele em um cenário que o processador seja o nosso limitador de FPS. Isso quando a engine não pode ser a limitadora. O foco desse comparativo aqui era olhar aonde cada uma das fabricantes falou que esses caras brigariam, que eram os jogos. Então, nosso foco principal foi os jogos. Mas eu rodei algumas renderizações, alguns testes sintéticos, 3D, para a gente descobrir como que estava esse comparativo aí. E, como já era de se esperar, o Ryzen 7 ele entrega uma performance bem mais baixa do que o i9 quando se trata de desempenho multitarefa, performance, coisas do cotidiano, uma máquina para trabalho, live stream, por exemplo, provavelmente ele vai levar também uma performance inferior ao Intel Core i9. Para quem vai trabalhar com produtividade de maneira geral, o i9 ele é mais superior, é um processador mais forte, ele vai te entregar mais performance, praticamente o dobro da performance de um Ryzen 7. Mas nós sabemos que a AMD também tem processadores que concorrem com o i9, que é o Ryzen 9 5950X e o Ryzen 9 5900X. Aí essa diferença às vezes até inverte, tá bom? Agora, puxando para o lado de jogos, nós vimos que o processador Ryzen foi quem entregou a melhor performance. Mas eu sendo sincero para vocês, não tem como eu falar que ele é melhor do que o i9. Os dois processadores são muito bons para jogos. Os dois empurram muitos FPS. Vai depender muito do jogo que você vai jogar. Na minha amostragem de 10 games variados aqui, praticamente metade dos jogos o i9 levou e metade dos jogos o Ryzen levou. Então, na minha média final, ficou muito semelhante. Quer ver, ó? Vou pegar aqui a nossa média geral. O processador Intel Core i9 ele ficou com 323 FPS e o Ryzen 7 ficou com 325. A gente está falando de 2 FPS de diferença. O processador da AMD ele é apenas 0,6% mais forte em jogos do que o processador i9. Então notem que não chega nem a 1% de diferença. Isso pode ser uma margem de erro. Vai ter games que um vai levar e games que o outro vai levar. Eu acho que vai depender muito dessa dependência do cache, né, que a gente viu ali que traz no processador Ryzen 7 5800X 3D. Além disso, um outro detalhe importante aqui é nas quedas. Nas quedas de FPS 1% low, o processador da Intel, o i9, conseguiu manter mais estável. Então ele tem uma queda ali na casa dos 187 FPS, enquanto o Ryzen 7 fica na casa dos 181 FPS. É uma diferença ali considerável também, que não chega nem a 5%. Agora, onde muda bastante, tá? Consumo e temperatura, tá? Na temperatura, o processador i9 dentro da nossa bateria de jogos, ele ficou com 77 graus. Já o processador Ryzen 7 ficou com 70 graus. É uma diferença de quase 10 graus entre um processador e outro. E isso vai fazer diferença, porque vai depender da solução térmica que você vai utilizar, vai determinar diretamente o quanto você vai gastar no seu setup, às vezes um VRM mais preparado, uma placa-mãe mais top, para poder comportar isso. E isso está ligado diretamente ao consumo. E aqui nós tivemos uma diferença grande também. No consumo, o processador i9 em jogos, ele consome uma média de 163 watts. Já o nosso processador Ryzen 7 consumiu 97 watts. É uma diferença também considerável entre um processador e outro, se não dizer que é praticamente metade o que a AMD consumiu. É quase metade, digamos assim. Agora, um outro ponto que muda bastante, é importante a gente mencionar, é o quesito preço. Na tela tá para vocês aí, ó, um kit com processador e placa-mãe da Intel 12900KS está saindo por mais ou menos R$ 6.679 no Brasil. Já um kit AMD Ryzen 7 está saindo com placa-mãe cerca de R$ 3.207, full compatível, para entregar toda a performance que o processador pode trazer para vocês aí de casa. Isso pra gente, dividido pela quantia de frames que nós tivemos, dá um custo por cada FPS gerado pela Intel e pela AMD, no caso da Intel, na casa dos R$ 20,64. Já na AMD, nós estamos falando de um custo de R$ 9,84. É basicamente 49% de diferença. A AMD, o kit AMD, que entrega a mesma performance, os dois ficam muito iguais dentro de jogos, ele entrega tudo isso para vocês custando metade do preço do Intel. Só que isso não torna também a AMD um anjo, não torna a melhor opção possível. Por quê? Porque muito próximo do desempenho que nós vimos no Ryzen 7 5800X 3D, o desempenho de um 5800X também chega. Fica muito próximo, não é uma diferença tão grande. E ele custa mais barato nesse caso. Então, dentro da própria AMD pode ter uma opção ou outra, que às vezes pode ser mais interessante, mas é claro que não vai empurrar a mesma quantia de FPS que o 5800X 3D ou o Intel Core i9 2900KS pode empurrar para você.
Conclusão, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que sim, nós temos o processador mais rápido do mundo para jogos. Agora eu não posso colocar o pódio em nenhum desses dois. Na minha visão, para jogos nós temos um empate técnico. Os dois processadores são excelentes e entregam alto nível de performance, é a maior performance que você vai ter em um processador com foco em jogos. É quem vai empurrar mais FPS. São esses dois carinhas, o i9 e o 5800X 3D. Eles vão entregar o maior desempenho com as placas de vídeo mais fortes que tenham no mercado. No quesito temperatura e consumo, nesse caso a AMD acaba levando a melhor em cima da Intel. Ela consome menos e ela entrega uma menor temperatura também. Um outro ponto importante é o preço. Nesse caso, o preço vai ficar favorável para o lado da AMD, custando cerca de metade do kit da Intel. Só que em contrapartida, nós temos um empate em games, só que quando é produtividade, renderização 3D, trabalho e live stream, provavelmente o i9 ele é o carinha que vai levar com maior performance no seu setup. Ele entrega basicamente em renderização o dobro da performance do Ryzen 7. O que significa que é o dobro da performance do Ryzen 7? Significa que um projeto que você demoraria 10 minutos para renderizar em um Ryzen, você vai demorar apenas 5 minutos para renderizar no processador i9. Isso falando de 10 minutos de renderização. Agora imagine isso em escala. Quem vai trabalhar com uma demanda mais pesada, muitas vezes um projeto que demoraria 2 horas para renderizar em um, vai renderizar em 1 hora no outro. É um adiantamento de tempo muito grande. Então vai depender do uso aí, a sua escolha. Coloquei todos os pontos na mesa para você de casa decidir qual vale mais a pena, beleza? Galera, espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Para comprar qualquer um desses dois processadores e dois kits, eu vou deixar link lá embaixo para você adquirir ele na Pichau. Ali você vai encontrar o melhor preço e todos os processadores de alto nível e desempenho, um kit completo para você montar qualquer um dos dois. Para você que ficou curioso de saber em alguns games multiplayer, alguns games com foco no competitivo, eu já tenho uma gameplay do Ryzen 7 5800X 3D no canal e eu vou deixar o link lá embaixo na descrição mostrando a performance na prática. E ainda essa semana vai sair uma com o Intel Core i9 12900K, beleza? Se curtiu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal da Pichau e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!